Estamos ao vivo. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Mais um encontro nosso para lermos a Bíblia, estudarmos e orarmos juntos. Maravilha. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Aurora. Bom dia, Dona Ilma, minha sogra. Bom dia, Ilana, Leonardo. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, Flavinha. Mariana, minha irmã, Deus te abençoe. Bom dia, bom dia. Vamos aguardar o povo entrando aí. Aqueles 2 minutinhos para você divulgar, para você copiar o link, mandar para alguém. A gente vai ler o final do primeiro capítulo da carta de João. Nosso estudo agora das cartas pastorais. Chegamos na carta possivelmente do apóstolo João, né? A gente viu semana passada que tem controvérsias, não se sabe se foi o apóstolo João, se foram discípulos desse apóstolo João, se foi um outro João, mas de qualquer forma é palavra de Deus, é inspiração do alto, nos alimenta a alma e nos desafia no nosso dia a dia, não é? Então vamos lá. Karine, bom dia para você também. Laudeci, bom dia, querida. Bom dia, Ângela. Bom dia, grande atleta Roberto, Rafaela. Maravilha. Vamos lá, gente. Não, tô vendo aqui que ainda falta 1 minuto. Vamos dar a tolerância aí dos 2 minutos. Grande Netão, Robertinha, Liane, todo mundo chegando. Maravilha, que bom. Vamos começar então, né? Eu quero dar as boas-vindas para quem está pela primeira vez conosco. Quero começar falando desse nosso novo conteúdo, que começou na segunda-feira. A gente terminou as 2 cartas de Pedro, cartas que falam ainda hoje, né? A igreja dos nossos dias, debaixo de perseguição, a gente coloca entre aspas, porque o inimigo é invisível, né? Mas causa transtorno, causa medo, ansiedades. Estamos quarentenados. As cartas de Pedro foram muito importantes para nós nesse tempo de isolamento social. E aí nós avançamos para o texto seguinte, que foi a primeira carta de João. Começamos a introdução na segunda-feira passada, e deixa eu relembrar você dos perigos que a igreja do primeiro século, da parte ocidental da Ásia Menor, a parte costeira de onde hoje é a Turquia, aquelas igrejas que ali estavam foram as igrejas destinatárias dessa carta de João. E naquela região, no primeiro século, 3 grandes riscos ao bom ensino da doutrina cristã estavam ameaçando a igreja. O primeiro deles era uma característica bastante forte e insistente do gnosticismo, que é a característica de anunciar e de ensinar uma visão de mundo dualista, dicotômica, né? Essa separação platônica entre céu e terra, entre imaterial e material, entre espírito e carne. Como eu disse e repito, didaticamente a gente precisa dessas distinções para entender campos de ação, mas o ser humano é um todo, e quando se comunica esse dualismo, essa divisão, a gente corre o risco de enfatizar aspectos de um tipo de vida chamada material e enfatizar outros aspectos de outro tipo de vida chamada vida espiritual, quando na verdade nós somos um todo. O que a gente faz materialmente falando tem implicações seríssimas na nossa vida com Deus, e a nossa vida com Deus precisa ter repercussões seríssimas e reais na nossa vida, como a gente chamaria de material. Então, este perigo do gnosticismo estava ameaçando a igreja. Tinha também o docetismo e a heresia do Cerinto. O docetismo é que dizia que Jesus Cristo apenas aparentava ter um corpo físico, mas ele era de fato Deus em espírito. E a heresia deste forte opositor de João, chamado Cerinto, um herege gnóstico do primeiro século, ele dizia o seguinte, que Cristo desceu
estabeleceu que Cristo era apenas humano, e que Jesus era apenas humano, e que o Cristo, né, a essência do Messias, veio sobre ele no batismo e se retirou dele na crucificação. Então, uma ideia louca. Se você está pensando assim, vale, meu Deus, de onde é que esse povo tira essas ideias malucas? Vamos lembrar o seguinte, nós estamos falando do primeiro século. Nessa época não tinha ainda o Novo Testamento todo formatadinho, todo bonitinho, não tinha professor de escola bíblica, não tinha live dando estudo bíblico, não tinham milhares e milhares de comentários bíblicos escritos. Então, quaisquer heresias e desvios doutrinários que surgiam eram, por um lado, muito facilmente absorvido, as pessoas viam e diziam, talvez seja assim mesmo, mas também precisava ser rapidamente corrigido. E por isso as cartas de Pedro, João e de Paulo atacam nesse sentido, ok? Depois a gente viu que no meio desses perigos o apóstolo João, né? Ele constrói uma introdução e uma conclusão e no meio coloca dois grandes temas que giram ciclicamente, começando com aquela afirmação, esta é a mensagem. Aí ele diz primeiro, Deus é luz. Lá no capítulo 3 ele começa o segundo grande tópico, quando ele começa dizendo, esta é a mensagem, Deus é amor. Então essas duas imagens de luz e amor, elas vão ser ciclicamente repetidas e enfatizadas no ensino de Pedro. Então vamos lá, eu quero ler hoje de onde nós paramos, segunda-feira, a gente parou no verso 4, eu vou começar no verso 5 e vou até o verso 10. Diz assim, primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem, olha aí, a expressão que inicia as duas grandes seções da carta. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aqui termina o capítulo 1 e eu vou parar aqui porque tem muita coisa importante para a gente considerar. Como eu disse, esse é o primeiro grande bloco de 2 na carta de João. Ele começa dizendo, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Qual é a mensagem? Deus é luz. Essa imagem do divino como luz, ela é muito forte, gente. João gasta tempo, gasta pestana aqui para passar isso de maneira muito ilustrativa, didática, essa ilustração que faz o contraste entre trevas e luz, ela é muito rica, muito fácil de se perceber, especialmente naquela época em que a luz não era tão fácil como para a gente hoje, que é só apertar um botão, né? Tinha que ter o óleo, tinha que ter a lamparina, tinha que acender, ou então você esperava o dia raiar. Né? Quando o sol se punha, era trevas, a não ser que você fosse atrás de fazer todo o trabalho para que houvesse luz. Então, esse contraste entre luz e trevas é muito importante, muito rico para os ouvintes do primeiro século, mas eu acredito também, eu creio que muito importante para nós. Veja bem, luz tem 3 grandes... ela representa 3 grandes funções ou características em toda a palavra de Deus. Vamos lá, primeiro, luz como orientação. O Salmo 119 é por excelência o texto que melhor nos fala isso, quando ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela lança luz nas nossas vidas e ela nos dá orientação. Então luz é este símbolo de orientação. Depois, luz é um símbolo também de constatação, de autorrealização. Veja só, quando
o Sermão do Monte é pregado por Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, depois que Jesus vai falar das bem-aventuranças, e aí ele diz que somos sal e luz do mundo, ele conclui essa sessão dizendo assim: portanto, que brilhe a vossa luz. Ou seja, na medida em que você for fazendo aquilo que o Espírito Santo lhe leva a fazer, diga-se, as suas boas obras, a partir do momento que você for vivendo na prática esse evangelho, você vai brilhar uma luz e as pessoas vão olhar para você e vão constatar que você é uma pessoa de Deus, ou como se diz aí popularmente, mas se amesquinhou muito esse termo, que você é uma pessoa iluminada, né? O iluminado aí tem a ver com isso, é que a luz de Deus está em nós e ela é evidenciada nas nossas práticas de boas obras. Então a luz, ela é um símbolo de orientação, é a luz de Deus que nos orienta a partir de sua palavra, ela é um símbolo de constatação, porque as pessoas olham para a nossa prática de vida e percebem que há a luz de Deus em nós, mas ela também é um símbolo de emanação. A luz de Deus precisa emanar a partir de nós. E aqui é um pouco mais profundo. Veja, nesta mesma carta, no capítulo 4, verso 16, nós vamos ter o célebre verso onde diz que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, quando a gente está em comunhão com o Senhor permanece conosco. E se Ele é amor, nós irradiaremos, vamos emanar este amor que é a natureza e a essência de Deus. Então, a luz ela serve de orientação, a luz ela serve de constatação aos olhos do mundo de que nós estamos a serviço deste Deus, fazendo as obras que Ele nos levou a fazer, e a luz serve para nós emanarmos a nossa essência, que é uma essência cheia do amor de Deus. Então, quando ele fala que nós devemos ser luz, andar na luz, irradiar e comunicar essa luz, é tudo isso que está em jogo aqui, ok? Só que tem um detalhe, gente. Ele vai fazer o contraste da luz com as trevas. E é muito importante, por incrível que pareça, ainda que a imagem da luz seja mais representativa e forte, que João vai trabalhar aqui exaustivamente, o contraste que ele faz com trevas é extremamente didático para a gente refletir sobre as nossas próprias vidas. Então, ele diz assim, que aquele que está, eu vou reler aqui para você, ó. Deus é luz e nele não há treva alguma. Verso 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, não falamos a verdade. Nós mentimos. Pois bem, andar nas trevas, olha só. Caminhar nas trevas, ela não gera apenas o perigo, né, do erro pessoal. Caminhar nas trevas, ela também é perigosa porque trevas pressupõem falta de visão. Se o ambiente está em trevas, ninguém está enxergando nada. Então, aqui não é apenas dizer que cuidado porque está escuro, se você caminhar nessa escuridão você vai tropeçar e cair. O perigo é mais grave ainda, porque quem prefere andar nas trevas talvez esteja se acostumando a viver confortavelmente no anonimato do seu pecado. Entendeu? Quando não há luz no ambiente e quando a pessoa caminha neste ambiente ausente de luz, portanto, em trevas, nem ela está enxergando o erro, nem ninguém mais ao redor enxerga o erro. Quando o erro não é visto, o meu pecado jaz no anonimato. E quando eu peco no anonimato, onde ninguém está vendo, ou onde todos estão fazendo a mesma coisa e, portanto, isso já se tornou um costume social e pode ser também gerador deste anonimato, se todo mundo está fazendo, então não tem nada de errado. Quando a gente não vê mais o erro no pecado, é porque esta prática pecaminosa já caiu num anonimato social, então já não é mais errado. Então trevas pressupõe isso. Deixa eu te dar um dado interessante. Há muito tempo eu li uma pesquisa no campo da psicologia social e o pesquisador constatou que atos errados e imorais,
ou do ponto de vista de moralidade pessoal, sexual, né? Mas do ponto de vista da moralidade cotidiana, né? Da falta de ética em alguma ação, eles são facilmente divididos, compartilhados. Aí ele coloca a seguinte realidade: o coração humano, ele é por natureza egoísta, ele pensa mais em si. Portanto, se você tem algum bem legítimo, exige muito esforço para que você compartilhe este bem que foi conquistado e está sendo usufruído de maneira legítima. Porém, olha que interessante, o pesquisador disse, se você está praticando alguma outra coisa que é ilegítima ou ilegal, você compartilha essa prática facilmente. E é quando ele diz assim, repare que alguém chega e pede um cigarro para um completo desconhecido. O completo desconhecido, se tiver o cigarro, aí ele diz lá, é tantos % mais favorável que ele dê o cigarro. Ele fala também sobre o uso de substâncias tóxicas, né, como a cocaína. Eu me lembro que o estudo tinha cocaína. Cocaína é um item caro, mas se algum viciado chega para alguém que está fazendo uso e pede, tem tantos % de chance da pessoa ceder. E a conclusão é um pouco do que nós estamos dizendo. É porque o que se faz nas trevas, onde ninguém está vendo e eu estou confortavelmente no meu anonimato, gera culpa. Mas essa culpa é difícil de lidar. Então, para eu lidar com esta culpa, o que eu faço? Eu divido ela. Nós somos especialistas em dividir culpa, em compartilhar o sentimento da culpa para vivermos melhores vidas administrando essa culpa. Eu sei que é um pouco psicológico aí a coisa, mas tudo isso me leva a pensar no que João está dizendo aqui. Olha, Deus tem para nós uma caminhada de luz. E já vou dizer o que acontece na luz. Mas quem não está na luz está nas trevas. E as trevas criam um ambiente muito, muito propício para você não ver o seu próprio erro, não ser enxergado por outros em seu próprio erro, é o que eu estou dizendo do anonimato confortável, e caso o erro seja visto, ainda que pelo olhar astuto da sua própria consciência, ele vai gerar uma culpa que imediatamente vamos querer dividir e compartilhar. Tá? Agora João chega e diz, portanto, andem na luz, caminhem na luz. Aí é quando ele fala aqui, ó, vou reler. Se, porém, andarmos na luz, verso 7, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E olha o que resulta essa comunhão. Ó. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Então, em primeiro lugar, ele diz que no ambiente da luz existe comunhão. É interessante porque ele diz, se você caminha em trevas, você vai dizer o seguinte, eu não tenho pecado. Aí você faz de Deus um mentiroso. Por que você diz eu não tenho pecado? É porque as trevas não te permitem enxergar mais, cauterizou a moral, a consciência. Agora, se você anda na luz, aí você tem comunhão com o próximo, por causa de uma comunhão com Deus. O que a luz faz, queridos? A luz, ela brilha nas áreas da minha vida em que eu preciso de correção. Nas trevas não, a treva, eu digo e repito, insisto nisso, ela cria um ambiente confortável de anonimato. Nem eu vejo, nem os outros vão ver, e se a minha consciência conseguir enxergar, eu busco uma forma de dividir essa culpa com outros. Então eu convivo num ambiente onde todo mundo faz aquela mesma coisa errada, porque ali todo mundo está se mutuamente culpando e assimilando essa culpa. Agora, o ambiente da luz é diferente. A luz brilha, tá? Então olha aqui, ó. Tô no escuro aqui. Agora, pá, brilhou a luz, tá vendo? Não sei se deu o efeito que eu queria, mas vamos lá. Quando a luz brilha, aí a gente enxerga o erro. E uma vez enxergando o erro, ou a gente cai num cinismo de ver o que tem para corrigir e não corrige, ou a gente então faz o que é certo. Deixa que a luz do Senhor lance esta verdade sobre os nossos erros e vai atrás de corrigi-los. Aí qual o resultado? Ele diz, nós temos comunhão uns com os outros. Porque veja, primeiro eu tenho que deixar a luz brilhar para que eu possa enxergar o que está errado.
Uma vez eu enxergando o que está errado, e isso que está errado às vezes me faz, ou muitas vezes me faz errar comigo mesmo, com Deus e com o próximo, eu enxerguei agora que está errado, eu vou atrás de corrigir, e uma vez isso sendo corrigido, eu posso restaurar a minha comunhão com o próximo. Já imaginou a cena? É assim, ó, cara, eu estava insistindo muito nisso aqui, mas eu estou enxergando, o Espírito Santo lançou luz aqui na minha realidade e eu te peço perdão, entendeu? E por isso que ele fala, quem anda na luz tem comunhão com o próximo. Brilhar a luz de Deus através do seu Santo Espírito nas nossas vidas traz o meu erro e a minha culpa às claras. E uma vez que elas estão às claras, eu vou atrás de mudar, de pedir perdão, de me reconciliar. Por isso ele fala no verso 7, quem caminha na luz tem comunhão com o próximo. Agora eu vou terminar com o verso 9, porque para mim isso fala de algo muito poderoso para nós também, que todo esse imaginário que João está trazendo de luz, que brilha, que denuncia o erro, que chama ao arrependimento, ele traz uma implicação final aqui no verso 9 muito forte. Eu vou reler para você o verso 9. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vai na carona do que eu acabei de falar no verso 7. A luz brilha, eu me torno consciente dos meus erros e pecados, e aí eu percebo que eu não posso abrir mão de caminhar na luz. Nós temos uma tendência de preferir trevas. Pode ser que alguém chega, ouça isso e diga, não, Deus me livre, eu não quero trevas de jeito nenhum. É verdade, a gente não quer, mas às vezes a gente não resiste à tentação do anonimato, de escorregar para dentro daquele ambiente onde nem eu preciso ficar o tempo todo enxergando meus erros, nem eu vou também me expor o suficiente para que os outros enxerguem meu erro, e por isso, se eu não tenho a minha voz me acusando, nem a voz dos outros me denunciando, a minha consciência se cauteriza. O nome disso, queira você ou não, é ambiente de trevas. Então a gente tem sempre essa tentação de escorregar para esse ambiente confortável do anonimato que se chama trevas. Mas quando eu olho para esse verso 9, eu percebo que eu não posso abrir mão do ambiente da luz, porque esse ambiente da luz, de maneira continuada, ele desenvolve a minha vista para que eu consiga enxergar tudo aquilo que diariamente, não é uma vez por semana, uma vez por ano eu faço aquela oração no culto de Natal, aí Deus mostra o que eu tenho que mudar no ano que entra. Isso é válido, tá? Mas não é suficiente. É diário, é contínuo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito, é aquele verbo ali que comunica continuidade, porque quando o Espírito está continuamente me enchendo, ele está brilhando dessa luz e me convencendo da justiça, do pecado e do juízo, para que eu olhe para mim mesmo e possa admitir falhas, confessar pecados. E aí o verso 9 diz, portanto, quem anda na luz, vou repetir, confessa os seus pecados, e aquele que confessa os pecados diante de Deus, percebe ou constata que Deus é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade e de todo o pecado. Eu não posso abrir mão desta realidade da confissão. Confissão a Deus, confissão dos nossos pecados ao próximo. A carta de Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. É porque a gente tem uma mentalidade que acha que o confessionário é aquele espaço solene, né, com a madeirinha furada aqui de lado, onde você fala as coisas mais escabrosas do mundo, sem querer olhar para a cara de quem está ouvindo, morto de vergonha, depois sai e paga uma penitência, sabe? Isso é uma construção medieval, não é esse tipo de confissão que a palavra de Deus está dizendo. Confessar os pecados mutuamente é um chamado ao desafio de nos deixarmos ser vulneráveis uns aos outros. É dizer o seguinte, olha, a luz de Deus está brilhando sobre tua vida e eu estou percebendo que tem essa e essa área da sua vida que precisa de correção. Da mesma forma que a luz do Senhor brilhou sobre mim, o Espírito Santo me convenceu de algo que eu preciso consertar. E quando a gente se torna vulnerável desse jeito nos nossos relacionamentos,
a gente se deixa conhecer sem medo de ser julgado, sem medo de ser acusado, porque está todo mundo no mesmo barco. Se alguém te apontar o dedo, te acusar e te julgar, é aquela velha historinha que a gente conta para os filhos, né? Tem 3 dedos de lá para cá, eu estou apontando um para ti, tem 3 para mim. Está todo mundo no mesmo barco. Então, quando Tiago fala, confessem mutuamente os vossos pecados, ele está dizendo o seguinte, olha, se acostumem a deixar que a luz brilhe sobre suas vidas a ponto de que seus erros e falhas sejam expostos. Porque quando vocês falam sobre isso um para o outro, vocês são curados. Confessem os vossos pecados mutuamente para que vocês sejam curados. Deixa eu procurar um negócio aqui. Confessem os pecados uns aos outros para que sejam curados. Esse texto, para você que está se perguntando, está em Tiago 5, capítulo 16. Carta de Tiago 5, verso 16. Só queria procurar a referência direitinho para não deixar no ar aqui. Então esse verso 9 termina o nosso estudo de hoje de maneira muito forte. Diz assim: só se consegue confessar os pecados dos quais a pessoa está consciente. Se ela está nas trevas, ela não está consciente do pecado. Mas quando a luz de Deus brilha sobre ela, o pecado se torna consciente. Eu preciso dessa luz brilhando sobre mim, me fazendo enxergar e me levando ao arrependimento. Daí, através do arrependimento, da confissão, eu posso me considerar perdoado pelo Senhor. Então, quando João começa aqui dizendo, este é o ensino, esta é a mensagem, Deus é luz, e convida você para caminhar nessa luz, ele está dizendo, você precisa da luz para ter orientação, você precisa da luz para que as pessoas constatem que você está no mundo cheio de Deus e a serviço de Deus, você vai emanar esta natureza de Deus que é luz, que é amor, mas você precisa da luz para que você saia desta acomodação confortável do anonimato que as trevas criam e você possa estar caminhando na evidência, na clareza de uma luz que te expõe, que te chama ao arrependimento e que te põe de joelhos pedindo perdão e te coloca de pé, perdoado, pronto para seguir a vida. Deu para entender? Essa é a lição para nós hoje. Esse é o desafio da carta de João, capítulo 1, versos de 5 a 10. Feche os seus olhos agora, eu queria orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo nosso tempo de ensino, de aprendizado, pela clareza da Tua palavra, pela clareza da Tua luz que brilha sobre o nosso entendimento e sobre o nosso coração, Senhor. Eu oro para que pessoas que estão ouvindo esta palavra agora ou que virão a ouvir depois possam se sentir desafiadas, Deus, a deixarem este lugar que para nós é tão confortável, onde insistimos em não querer ver áreas de nossas vidas que precisam de mudança urgente. Um lugar que também é confortável porque é um lugar onde não permitimos que os outros vejam, porque é um lugar escuro, Deus, onde a gente faz questão que não haja luz alguma, evidenciando as nossas falhas, vulnerabilidades, defeitos, pecados. Por isso eu oro, Deus, para que sejamos desafiados, encorajados a sair desse lugar. Esse é um lugar sedutor, mas é um lugar que não gera comunhão, nem contigo e nem com o próximo. Que saiamos então dali, ó Deus, e cheguemos na direção da luz, a luz que brilha, que expõe, que evidencia, que nos torna vulneráveis, mas não para o nosso mal, pelo contrário, que nos torna aptos a reconhecermos o nosso pecado, erro, deslize, vício, compulsão, e então, conscientes deles, podemos nos arrepender e pedir perdão. E constatar e confirmar o que a Tua palavra nos diz, que aquele que confessa, Deus é fiel e justo para o perdoar. Queremos isso em nossas vidas, Senhor, e Te pedimos isso em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por enfermos, por pessoas que padecem agora desse coronavírus. Te pedimos, Senhor, não só por cura, mas também por proteção, Senhor. Protege nossas casas, protege nossos familiares, especialmente nossos pais, avós. Eu oro para que o Senhor os guarde debaixo da Tua mão poderosa, Deus.
Protege, meu Deus, a economia do nosso país, dá sabedoria aos nossos líderes, sejam eles da esfera política ou da esfera econômica do nosso país. Pai, dá sabedoria, meu Deus, dá timing, Senhor, que essas pessoas tenham o timing de saber a hora certa de voltar, preservando vidas. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que a sabedoria do Senhor nos alcance como nação, como mundo, para que possamos dar passos dentro da tua luz. Serão passos certos. Oramos tudo isso, Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Maravilha, gente. Deus abençoe vocês. Estou vendo aqui a Andréia, estou vendo a Kathleen, estou vendo o Gesiel, pastorzão querido lá da Bahia. Deus abençoe a todos. A gente se encontra novamente, se Deus quiser, e Ele há de querer, na sexta-feira, 9h30 da manhã. Forte abraço.